Nós vamos debater agora um assunto que tem gerado muita polêmica. O Supremo Tribunal Federal divulgou os nomes dos servidores da Receita que foram alvo da PF naquele inquérito sigiloso que apura o vazamento de informações fiscais que são confidenciais de ministros da Corte e também de seus familiares. Para debater o assunto, nós recebemos agora André Marcília, que é advogado constitucionalista, e também a Carolina Cirilo, advogada e professora de Direito Constitucional da UFRJ. Muito obrigado aos dois pela disponibilidade de participarem desse debate nesta noite de sexta-feira. Vou fazer perguntas para os dois, vou pedir que sejam um pouco concisos para que nós possamos girar bastante. A minha primeira pergunta é justamente sobre essa revelação dos nomes dos servidores, porque, à luz da lei, o Supremo poderia ter feito essa revelação, já que o inquérito era sigiloso, é ainda sigiloso, e os servidores ainda são suspeitos, não são condenados. Eu vou começar pela professora Carolina. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André, espectadores do SBT News. Vou responder rapidamente dizendo que poderia. A liberdade de informação, um direito informacional, não há uma proteção absoluta dos acusados ou dos réus ou dos indiciados em processo em relação à sua divulgação de nome. Haveria um problema se essa divulgação tivesse sido espetaculosa ou então degradante, mas é bastante comum no processo judicial que isso possa acontecer, mesmo que esteja em sigilo o processo como um todo, né? O sigilo, ele abrange as provas do processo até por uma garantia processual de integridade do processo. Mas poderia, né, desde que a coisa fosse moderada, como efetivamente foi numa nota geral da Secretaria de Comunicação do Supremo. Então, professor André, boa noite. À luz da lei, o Supremo poderia ter revelado esses nomes, sendo o inquérito sigiloso? Quero ouvir a sua avaliação. Boa noite, Gayer. Cumprimento a todos, a toda a audiência. Olha, ele não, na minha visão, não poderia e ele não deveria, além de tudo. Além de não poder, não deveria, mesmo que pudesse. Qual o ponto aqui? O ponto é que nós realmente temos uma liberdade informacional. Agora, é curioso que essa liberdade de informação, essa liberdade, vamos chamar de expressão, tenha sido tão relativizada nos últimos anos pelo próprio STF e agora ele entenda que essa liberdade é absoluta, ele pode tudo porque é uma informação. Não, a informação ela precisa ter interesse público para ela poder ser divulgada. É isso que ancora, inclusive, a liberdade de imprensa que decorre da liberdade informacional e que faz com que a imprensa possa divulgar informações. Agora, informações de interesse público. Qual é o interesse público em se divulgar os nomes, e apenas os nomes, de servidores que estão começando a ser investigados? Nós tivemos, inclusive, relatos de uma das servidoras que disse, olha, eu nem estava, no momento em que os dados foram acessados, quando ela foi ouvida, ela disse, eu nem estava nesse local, ela tinha um álibi. Então, mas teve o seu nome revelado. Qual é o interesse público de se revelar o nome dessas pessoas? A própria imprensa não se interessou em revelar o nome dos servidores, mas ao STF interessaria a divulgação dessas informações? O que interessaria a nós é saber qual é o processo que faz com que o STF investigue essas pessoas. O que interessaria a nós é saber qual o fundamento jurídico que faz com que essas investigações sejam feitas dentro do inquérito das fake news. Mas não o nome, só o nome não interessa a ninguém, a não ser a um Supremo que pretenda, talvez, criar um certo receio, medo ou intimidação nos próprios servidores, não nesses necessariamente, mas nos demais que podem eventualmente trilhar o mesmo caminho desses servidores. Professora Carolina, para além da questão do nome, muito se tem dito que o Supremo talvez tenha agido de maneira desproporcional, porque esses servidores estariam aí com a carreira, vamos dizer assim, acabada ou comprometida, porque para além da questão do nome ter sido revelado, mesmo antes de uma comprovação de envolvimento criminoso dessas pessoas, eles tiveram várias medidas aí, foram afastados dos cargos, passaportes retidos, estão de tornozeleira eletrônica, não podem sair à noite nem aos finais de semana, então são várias medidas. Na avaliação da senhora, foi proporcional a medida do Supremo Tribunal Federal para além da revelação dos nomes no momento em que o inquérito ainda está em andamento?
André e Eduardo, bom, é muito grave o vazamento de dados sigilosos feitos por servidores da Receita em relação a pessoas pelo simples fato delas terem vínculos familiares com autoridades públicas, né? Foram violados, pelo que a imprensa noticiou, porque o que a gente tem é muito da notícia da imprensa, que foram violados, acessados dados indevidamente de duas advogadas, de Viviane Barsi e de Maria Carolina Feitosa. Elas não tinham qualquer questão fiscal sobre investigação e o que se apura, ou pelo menos o noticiado pela imprensa na liberdade informacional, na liberdade de imprensa, no interesse público, é que altos servidores de carreira pública, carreira de Estado, carreira que tem que zelar pela privacidade e pelo sigilo fiscal de pessoas, eles teriam violado com algum interesse, seja de vender dados, seja de criar a má informação, ou criar uma informação falsa, ou criar um alarde, ou criar uma expectativa. Nós tivemos a violação de sigilo fiscal, pelo que está noticiado na imprensa, de duas advogadas, e é muito sério, porque a advocacia também tem que ter as suas prerrogativas em razão da natureza e do munus público de defesa do Estado Democrático de Direito que os advogados têm. O André e eu somos advogados. Nem eu nem ele gostaríamos de acordar e ter conhecimento pela imprensa que os nossos dados tenham sido violados por servidores que são altos servidores públicos com cargos extremamente importantes de carreira que são consideradas de Estado, tem uma série de prerrogativas, tem uma série de questões por trás em relação ao nosso sigilo. Então, eu não sei se a medida foi efetivamente desproporcional. Posso dizer que se o que está noticiado na imprensa é verdadeiro, eu não acho que a medida tenha sido desproporcional, até porque é gravíssimo, gravíssimo a violação de sigilo fiscal ou acesso indevido ou irregular ao sigilo fiscal de duas advogadas, né? Viviane Barsi e Maria Carolina Feitosa. Eu acho que também temos que ver que a conduta apontada, ou pelo menos supostamente apontada, é uma conduta de grande gravidade para a democracia. Advogados estão sendo monitorados pela Receita Federal. Essa é a notícia também, que também não parece ser muito agradável de escutar, né? Se é proporcional ou não, eu precisaria ter mais acesso ao processo, como ele tem sigilo, como nós estamos falando aqui. O que eu posso falar, a minha percepção é a partir dos órgãos de imprensa e daquilo que tem sido noticiado pela imprensa livre deste país. André, então, a partir do que tem sido noticiado, o Supremo tomou ações proporcionais para além da revelação dos nomes? Geyer, doutora, os advogados têm sido monitorados há 7 anos dentro desse país, pelo Supremo, pelo ministro Moraes, inclusive dentro do inquérito das fake news. Não só advogados, mas jornalistas, veículos, canais de YouTube, há pessoas que tiveram, inclusive, que sair do país em razão desse monitoramento, ou até mesmo desse acesso, vamos dizer assim. Veja, e eu não consigo, Geyer, nem pensar no termo proporcionalidade para empregar esse caso, porque o que estaria do outro lado da balança da revelação dos nomes desses servidores? O que a revelação dos nomes proporciona para que haja do outro lado da balança alguma coisa a ser equilibrada? O que o STF ganhou, ou o que as investigações foram nutridas de que exatamente com a revelação desses nomes? O que foi proporcionado pela revelação desses nomes para que a gente possa pensar num tipo de equilíbrio e dizer que houve proporcionalidade? Nada. Absolutamente nada favoreceu ao STF, as investigações, a revelação desses nomes. Então a gente não consegue nem pensar na utilização, eu não consigo sequer pensar na utilização do termo proporcionalidade para esse caso, porque não se ganha nada, não se ganhou nada, não há nenhum interesse público de ninguém com a revelação desses nomes. Eu mencionei essa servidora Ruth, que foi noticiado ontem, com 32 anos de serviço público prestado, sem sequer um processo administrativo contra ela. Disse ela que estava presencialmente num outro atendimento enquanto os dados foram acessados. E isso não foi verificado. Quer dizer, não se verificou o dado, não se verificou se ela estava presente ou não, não se ouviu a servidora antes de impor a ela
diversas cautelares, tornozeleira, retirada de passaporte e a divulgação pública dos nomes no site do STF. Quer dizer, o site oficial do STF, e não qualquer lugar, e não em um veículo de comunicação, decidiu por bem revelar o nome dessas servidoras. Qual o interesse disso? Qual o interesse público? O que se ganhou com isso? Absolutamente nada. Não tem como, Gayer, pensar em proporcionalidade com uma medida dessa, que eu, inclusive, considero, para além de desproporcional, vamos dizer assim, ilegal. Nós temos, até mesmo na nossa legislação infraconstitucional, na Constituição, a gente precisa presumir a inocência dessas pessoas, né, desses investigados, colocá-las, expor essas pessoas a público no site do STF, com essas medidas todas tomadas contra essas pessoas, claramente uma declaração de culpa, vamos dizer assim, de que o STF entende essas pessoas como culpadas. E a nossa legislação infraconstitucional, inclusive a lei de abuso de autoridade, compreende que isso é uma irregularidade, que isso é um ilícito. O artigo 27 fala, instaurar investigação sem indício mínimo, é o caso. O artigo 30, dar início à persecução penal sem justa causa, é o caso. O artigo 28, divulgar nome sem relação com a prova e que expõe a intimidade, é o caso. Nós não temos sequer, aqui a doutora mencionou que houve quebra de sigilo, nós não sabemos. Nós não sabemos sequer se houve quebra de sigilo. Por exemplo, o presidente até da Unafisco, que hoje está sendo ouvido pela Polícia Federal porque ousou questionar a conduta dessas investigações, levantou uma bola, vamos dizer assim, interessantíssima. Diz o seguinte, acessar os dados não é quebra de sigilo, é a rotina dos auditores. Então, qual foi a quebra de sigilo, por exemplo, para se revelar, entre aspas, o contrato da esposa do Moraes? Esse contrato da esposa do Moraes não está na Receita. Não é a Receita Federal que cuida de contratos. Então, se eles estavam perseguindo quem revelou os contratos da esposa do Moraes, isso não tem nada a ver com a Receita. Quer dizer, a investigação, inclusive, não tem objeto definido. É um completo absurdo. E esses investigadores estão sendo, na verdade, intimidados publicamente. O ministro Alexandre de Moraes incluiu essa operação contra os servidores dentro do inquérito das fake news, do qual ele é o relator, mesmo que o assunto seja conexo ali ao caso do Banco Master, que está em outro inquérito sob a relatoria agora do ministro André Mendonça. O Brasil tem variados exemplos aí de processos anulados por erros de origem. O mais famoso é a anulação da condenação do presidente Lula. O ministro Moraes, na visão dos senhores, acertou ao colocar essa operação contra os servidores dentro do inquérito das fake news ou abriu-se margem para uma eventual anulação de tudo no futuro? É uma possibilidade que alguns juristas já estão levantando, mas eu quero ouvir a avaliação dos senhores e para as próximas perguntas agora eu vou alternar a ordem. Então, começando pelo doutor André Marcília. Gayer, veja, não há absolutamente nenhuma razão para a gente pensar que o inquérito das fake news seja o local adequado para uma notícia que o ministro Moraes está tratando como verdadeira. Veja, se isso é uma fake news, então por que ele está atrás da Receita? Ele deveria estar atrás de quem divulgou uma mentira, mas se ele está atrás da Receita é porque é verdade. Então não faz nenhum sentido a conexão entre essa investigação e o inquérito das fake news. Alguém dirá, mas isso pode ser compreendido como um ataque à corte, um ataque à democracia. Bom, eu não consigo compreender como revelar que uma esposa de um ministro que faz um contrato de 130 milhões de reais, isso possa ser algum tipo de ataque à democracia. Me parece que ataque à democracia é ter esse tipo de contrato. Ou mesmo as revelações que estão surgindo do ministro Toffoli, que ele tem relação com empresa, que tem relação com um caso que ele estava julgando, do caso Master. Isso é atacar a corte? Me parece que a corte é que nos ataca quando acredita que nós não devamos saber disso. O que a imprensa inteira está fazendo, então, é ataque à democracia, porque se esses servidores revelaram esses dados que nos levaram a ter conhecimento do que a imprensa está revelando, então a imprensa inteira está atacando a democracia, está todo mundo atacando a democracia, menos a corte. Isso não tem o menor cabimento. E mesmo que esse inquérito
ele partisse da corte, que eu acho que já nem deveria partir, isso deveria estar na primeira instância. Se houve a suspeita do ministro Moraes de que algum dado houvesse sido quebrado ou vazado, etc., isso deveria estar na primeira instância. Isso deveria ser comunicado à Polícia Federal e seguir o trâmite normal, porque, afinal de contas, esses servidores que são alvo dessa determinação, dessa investigação, não têm foro privilegiado, não têm prerrogativa de foro para serem investigados dentro do STF. E ainda que fossem investigados pelo STF, pelo artigo 43, que inaugurou o inquérito das fake news em 2019, o percurso seria que o presidente da corte, ou seja, o Fachin, abrisse esse inquérito e, a partir dali, determinasse quem será o ministro relator. Foi assim, inclusive, com o inquérito das fake news. O Toffoli era presidente da corte à época, em 2019, e determinou que o Moraes fosse, então, o relator. Agora não. Agora, sequer isso foi feito. Então, já é questionável se isso deveria estar no STF. E é completamente questionável que isso seja feito da forma que fez. Seja por não ter razão nenhuma conexão material entre os fatos, seja pela questão formal, que não poderia jamais partir do próprio Moraes designar-se a si próprio para investigar esse caso. Doutora Carolina, agora quero ouvir a senhora. O ministro Alexandre de Moraes acertou ou não ao colocar essa operação dentro do inquérito das fake news? Eu acho que a gente tem que fazer um esclarecimento aqui, né? São duas coisas completamente diferentes, são dois inquéritos diferentes, o chamado inquérito da fake news e o do Banco Master, né? Na fala parece que nós estamos confundindo tudo, né? O fato do Banco Master ter que, de certa forma, em alguma medida, ir para a primeira instância, com o inquérito das fake news, mas vamos botar um pouco da sistemática processual, que eu acho que é importante para o nosso ouvinte entender. O pedido, a petição para que seja investigada o vazamento e o acesso indevido e irregular, certo, das pessoas ligadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, partiu do Procurador-Geral da República. Ministério Público, e o PGR como chefe do Ministério Público, é instituição autônoma e independente do Supremo Tribunal Federal. Então, a petição pedindo a investigação, dizendo que tem suspeitas de ilícitos cometidos pelas pessoas responsáveis por guardar com sigilo fiscal dos cidadãos brasileiros, parte do PGR, do Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet. A partir desta petição, se identifica conexão, por algum motivo, com o inquérito da fake news. Eu acho que o doutor André está trabalhando no processo e conhece melhor o processo que eu, porque ele tem convicções sobre o que está acontecendo no processo que, pelo que a gente vê na imprensa, não podem existir, a menos que sejam ilações. Então, eu estou partindo daquilo que é conhecido sobre o inquérito da fake news e sobre o procedimento, certo? Então, foi ligado ao da fake news em razão de alguma conexão naquele pedido feito pelo PGR. E não foi ligado ao do Banco Master por outro motivo, que é outro inquérito. Estaria atacando a democracia e o Supremo Tribunal Federal? A medida tomada de, já na abertura, medidas cautelares processuais penais em relação a esses servidores, no mais das vezes, se justificam em razão da gravidade dos fatos, certo? Ou da integridade do processo, corrompimento de provas. Então, talvez seja por isso que as medidas tenham sido tomadas, certo? Se está sendo violado ou não as prerrogativas, se pode ser anulado, todo o processo judicial pode ser anulado por erro de procedimento, né? Isso faz parte do dia a dia do direito processual penal neste país, certo? Pode acontecer que essas investigações sejam anuladas, mas se elas são tão injustas assim e tão absurdas, e o Supremo Tribunal Federal exerce a função com grande tirania, o que eu não concordo, e acho que é muito fácil chegar e jogar pedra no Supremo Tribunal Federal e absolver outras instituições públicas que não poderiam, que também estão como instituições de garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, que viram uma arapongagem, né? E acho também interessante que sempre se refiram a uma advogada
como a mulher do Alexandre de Moraes. Não, ela é uma advogada, ela faz o trabalho dela, ela tem uma profissão e ela recebe pela profissão dela. Então, me causa um grande desconforto que sempre se refira a essa advogada como se ela fosse um acessório no ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ela é uma pessoa autônoma, com uma profissão autônoma, com direitos autônomos e que precisa também ser levada em consideração enquanto sujeito processual ou como pessoa, né, com a sua dignidade pessoal e também profissional. Né? O contrato dela é um absurdo? Eu não sei, né, os termos do contrato dela. Será que é o único? Por que surgiu tanto interesse? Da onde veio a discussão sobre que ela estaria ganhando muito dinheiro de algum determinado player jurídico? Eu não sei. Né? Então, são ilações que a gente está fazendo a respeito disso, mas eu acho que a gente precisa trazer aqui a informação de forma correta, a verdade da informação. A petição foi feita pelo PGR e foi determinado, foi pelo Alexandre de Moraes, a conexão com o inquérito da fake news por algum motivo que está nessa petição. E dela surgiu toda essa discussão. É muito grave ouvir o presidente da Unafisco comparar uma atividade ilícita, que é ser ministro do Supremo Tribunal Federal, com o PCC, com as organizações criminosas, quando ele diz, né, é mais difícil investigar as altas autoridades do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do que o PCC ou as organizações criminosas. Essa comparação é um absurdo. Você está comparando uma investigação do crime organizado com a atividade ilícita de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Esse ethos do servidor público de ser o justiceiro também me preocupa dentro de uma democracia. Não me preocupa só o justiceiro do Alexandre de Moraes, em algumas medidas muito drásticas e talvez duras que ele tome, mas me preocupa também esse ethos do servidor público, do justiceiro. Eu vou fazer justiça, eu vou colocar os direitos das pessoas, que não importa, eu também posso divulgar. Isso também não me satisfaz dentro de uma república democrática e dentro de um sistema onde servidores públicos de uma burocracia estatal têm tanto acesso aos nossos dados. E eu não sei, eu sou filha de fazendários, eu acho que é importante que você diga, e talvez saia aqui desse programa com o meu sigilo fiscal aberto. Eu vou fazer uma última pergunta aos dois para manter as 2 perguntas para cada um começando. Vou pedir que sejam bastante concisos nessa última rodada. Então, começando agora, mais uma vez, pelo doutor André. Doutor André, existe na sua avaliação a necessidade de manutenção do sigilo do restante deste inquérito, para além, então, dos nomes? Por que manter o sigilo? Isto é necessário ou não? Doutor André. Gayer, eu preciso antes fazer algumas ponderações sobre a fala da doutora. Primeiro, que eu acho que é muito grave a fala do presidente da Unafisco, mas sem dúvida é muito mais grave que a opinião de alguém seja levada à Polícia Federal. Ele foi ouvido hoje na condição de investigado pela fala que ele teve. Isso é muito mais grave do que toda e qualquer coisa. Isso foi feito por determinação do ministro Moraes, que também não pode agir em nome próprio como se fizesse ou representasse a justiça do país todo. E também eu tenho sim conhecimento desse processo, primeiro porque eu estou lendo jornais há 7 anos e vendo o que acontece no Brasil. Não estou de olhos vendados, como inclusive parte da advocacia lamentavelmente fez desde 2019, mas também porque eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, quando houve a censura à revista Cruzoé, com a capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, e ali, naquela ocasião, eu estive na Polícia Federal com um jornalista responsável e não tive acesso aos autos e disse-me o delegado que nos iria inquirir que também não teve acesso aos autos. Então, nós tivemos ali, por exemplo, uma oitiva em que eu não tive acesso aos autos e nem o delegado. Se isso é algo regular, bom, eu tenho realmente conhecimento de que a gente está numa irregularidade grande há algum tempo. E também não mencionei que o caso Master deveria descer à primeira instância. Eu não falei em momento algum do caso Master. Eu disse que essa investigação deveria estar na primeira instância. Se o ministro Moraes soube de algo, ele deveria noticiar a polícia e a polícia seguir a investigação, como qualquer investigação, na primeira instância, porque ninguém tem prerrogativa de foro. E a PGR, sobre a questão da abertura de inquérito no STF, a PGR realmente pediu, mas o artigo 43, doutora, do regimento interno do STF determina que, com o pedido da PGR, o presidente do STF é que faça essa distribuição, e ele não fez isso. Isso foi para o Moraes dentro do inquérito que já existia. Então, são essas as minhas considerações, não sei se foram muito bem compreendidas anteriormente.
anteriormente. Sobre a questão, Gayer, de nós temos o sigilo, eu acho que o sigilo, claro, dos ministros, de qualquer um de nós, tem de ser preservado, óbvio, não é algo aberto a esse ponto, e acho que a gente tem que cuidar, sim, se houve quebra de sigilo, de conter excessos de qualquer instituição, inclusive da Receita, óbvio, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós não sabemos se houve uma quebra de sigilo, mas nós sabemos o nome dos tais violadores. E como eu comentei inicialmente, um deles acabou de dar um depoimento dizendo que não estava nem no local, que sequer podia, factualmente, ter, portanto, feito esse acesso. E tudo isso tem registro. Então, houve, sem dúvida, uma precipitação por parte da corte, e essa precipitação foi ainda maior quando os dados sensíveis até mesmo, desses servidores foram revelados. Eu acho que esse caso master tem de ser revelado ao máximo, não o sigilo dos dados, mas o sigilo sobre o caso master, e tudo que envolve o caso master precisa ser revelado a todos nós. Nada justifica que o interesse público está em sabermos o que acontece nesse caso e não isso ser guardado a 7 chaves dentro do STF. Doutora Carolina, o sigilo da operação deve ser mantido? Também acho que não. Acho que, apesar de achar que é uma decisão do atual relator, que é o ministro André Mendonça, a respeito de como ele vai fazer com o sigilo do Banco Master, se ele vai fazer o fatiamento ou não. Existem decisões que hoje estavam sendo noticiadas a respeito do acesso da própria Polícia Federal a respeito deste inquérito, que é outra instituição, é outro player, né, importante da nossa discussão, que é a Polícia Federal. Parece que aqui eu estou ouvindo uma batalha entre as instituições, se nós formos pensar de forma mais precisa, é uma batalha entre a Receita Federal, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, que são instituições que têm informações sensíveis a respeito dos cidadãos brasileiros, né? Em relação à questão da petição ser diretamente enviada ao Alexandre de Moraes, ela foi feita provavelmente porque se identificou que existia suspeita da vítima ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, algo que a gente não sabe ainda, né? A gente tem divulgado o nome da Viviane Barsi e da Maria Carolina Feitosa como sendo pessoas que tiveram seu acesso feito, né? E um deles, das pessoas que é acusada de extravasar os dados, disse que efetivamente acessou, né, os dados de Maria Carolina Feitosa. Então, ele fez uma confissão, ele diz lá que caiu numa discussão, fez uma, né, e que achava que era de outra pessoa, mas não importa, de alguma maneira ele realmente fez esse acesso, e a gente não sabe ainda se houve acesso de dados indevidamente de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao que tudo indica, é possível que tenhamos essas notícias no futuro. Quanto à condição de acusado, né, o processo também tem sigilo o auditor-chefe da Unafisco, o presidente da Unafisco, do sindicato, ele foi depor. A condição de investigado ou acusado permitia a ele o silêncio, né, e não depor, então, permitia a ele um advogado, e ao que tudo indica, ele não fez divulgação, porque também está em sigilo essa discussão em relação a ele. Então, temos que aguardar um pouco mais. Acho que o sigilo dos processos penais, eles servem para a manutenção da integridade do processo. Isso às vezes é difícil de ver na opinião pública, é difícil para quem está de fora saber que limite tem entre a integridade do processo e o bloqueio de uma informação. Isso é uma dificuldade que a gente tem quando a gente vê de fora, né? Quando a gente está dentro do processo, a gente acha que não, mas quando a gente vê de fora, sim. Mas existe uma integridade processual que tem que ser preservada, e por isso se mantém alguns sigilos em alguns momentos. Essa avaliação vai ter que ser feita pelo André Mendonça, no caso do Banco Master. Doutora Carolina Cirilo, doutor André Marcília, muito obrigado pela disponibilidade dos dois em fazer esse debate, 2 pontos de vista diferentes para que quem está em casa possa formar a sua própria opinião. Obrigado aos dois, boa noite, bom final de semana, até uma próxima.